Olá, olá, peregrinos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Trilhas. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial para contar um pouquinho pra gente mais sobre a rota mais estruturada desse Brasil, que é hoje o Caminho da Fé. Então eu tô aqui com a Camila, que é gestora executiva da Associação do Caminho da Fé, e ela vai contar um pouquinho pra gente todos os planos, todo o trabalho da associação. Então eu quero muito agradecer a sua participação aqui, Camila, de topar, tá contando pra gente aí qual que é o trabalho da associação e dos planos futuros, porque o Caminho vai fazer 20 anos, então acho que a gente vai ter boas comemorações. Então, muito bem-vinda. Eu que te agradeço o convite de você poder estar aqui, de você fazer um trabalho maravilhoso no Caminho da Fé. Pra gente é um prazer poder ter você como parceira e de ser uma das difusoras, né, das pessoas que difundem, né, o Caminho da Fé por esse Brasil afora. Então eu que te agradeço o convite dessa oportunidade. Muito obrigada. Ô Camila, me conta uma coisa. A associação, ela existe desde que o Caminho existe. Exatamente. O Caminho só existe por causa dela. Olha só. Isso que é importante a gente deixar registrado, né? Porque o Caminho da Fé não existiria enquanto um produto de turismo religioso, uma rota de peregrinação, né? Uma trilha de longo curso, se essa instituição não tivesse sido constituída lá atrás, há 19 anos. Hoje, neste momento, há 19 anos. Né? O seu Almiro teve uma ideia com um grupo de amigos. O modelo de negócio que eles escolheram para tornar o caminho viável era a constituição de uma associação, porque ele não queria que fosse um caminho privado de uma pessoa só, né? Então, a ideia deles era que assim, como é que a gente consegue deixar esse legado para todos aqueles que são envolvidos, né, na trilha? Então, a maneira como eles entenderam na época de tornar o caminho viável, até financeiramente, era constituir uma personalidade jurídica por meio de uma instituição do terceiro setor, que a escolha foi uma associação de amigos, dos quais os municípios integrantes é que são os nossos associados. Então nós temos 72 municípios associados, nós temos uma diretoria executiva, um conselho deliberativo, conselho fiscal, que existe todo um corpo dirigente por trás da instituição que faz com que o caminho tenha uma personalidade jurídica legal, para que tudo aquilo que existe no caminho possa funcionar. E aí a gente tem essa estrutura aqui interna de trabalho para fazer a parte operacional. Gente, mas eles foram muito visionários, né? Muito. Já com um modelo de negócios que Exatamente, criaram. porque na época o que se tinha de informação era de produtos que eram de grupos de pessoas, de amigos, né? Até hoje a gente tem alguns caminhos que são geridos por grupos de amigos. Nada contra essa proposta, mas é que o Caminho da Fé, naquele momento, eles conseguiram enxergar uma oportunidade de fazer aquilo funcionar de fato, e não de ser só um desejo de alguém que gostaria de ter uma trilha para peregrinar, né? Um dos propósitos que a gente costuma divulgar, que o seu Almiro tinha, era de que o Caminho da Fé fosse uma ferramenta de desenvolvimento econômico mesmo. Não só para Águas da Prata, porque naquela ocasião foi isso que o motivou. Ele teve uma inspiração, mas a motivação de fazer aqui foi essa, de ter, né, um negócio que pudesse colocar Águas da Prata no novo cenário turístico e que pudesse desenvolver o município, que ele era apaixonado e que ele trabalhava com tanto amor e carinho. E a instituição ela vinha para quê? Para organizar isso de maneira legal, de maneira estruturada, mesmo com o trabalho voluntário deles na época, durante tantos anos. E olha só, porque hoje o Caminho da Fé ele é referência de organização para outras tantas rotas de peregrinação aqui no Brasil. Exatamente, nós somos consultados tanto por caminhos, trilhas que não têm a motivação religiosa, mas que são trilhas de longo curso, seja na motivação de caminhada, de bicicleta, de montanhismo, os próprios órgãos oficiais, como o Ministério do Turismo, a própria Rede Brasileira de Trilhas, que é o qual a gente está aqui com a nossa nova identidade, junto com a rede, né? O Caminho da Fé é uma referência de um negócio, de uma trilha de longo curso que funcionou porque existe um modelo de negócio que faz com que ele se torne sustentável.
né? E é muito diferente. A gente aqui no canal mostra vários caminhos no Brasil e a questão de sinalização, de construção de comunidade, de fortalecimento da rede empreendedora do local, da abertura de novos ramais e da segurança do peregrino em si, né? Ela é toda fortalecida aqui no Caminho da Fé pela atuação. Exatamente. A associação ela tem um papel, esse papel ele veio mudando muito ao longo dos anos, né? À medida que o caminho ele foi tomando proporções não só em tamanho geográfico, mas em volume de pessoas, em demanda, ele também veio aumentando a nossa demanda de trabalho. Então, a gente tem um modelo de gestão já há 8 anos implementado, foi quando eu entrei no caminho, implementei essa proposta, quando a gente escolheu profissionalizar esse trabalho, onde nós temos um escritório administrativo, nós temos uma equipe de pessoas que trabalham e que prestam serviço com manutenção de trilha, a gente tem metodologia para fazer a manutenção, a sinalização, nós temos todo um trabalho de gestão de informação, que pode parecer uma bobagem, mas gerir a informação do funcionamento integral de todo esse negócio dá muito trabalho. Então, toda a coleta de dados e de informação da rede empreendedora, novos cadastros de novos empreendimentos, né? A articulação com a própria rede empreendedora dentro de cada município, a integração entre municípios, informações sobre segurança, informações sobre infraestrutura, até a própria divulgação, né? Do caminho de maneira orgânica, porque a gente não faz investimento em marketing, porque ele cresce organicamente de uma maneira muito saudável. Então, a associação, ela meio que é a peça, é o elo que faz com que toda essa relação funcione. Então, a gente não somos simplesmente um ponto de emissão de credencial, né? Que possibilita com que essa viagem seja documentada por meio da credencial. Mas a gente faz a ponte com todos os elos envolvidos, que torna o Caminho da Fé tão vivo para os peregrinos, para os ciclistas, para os prestadores de serviço, para a rede empreendedora, para o município, para as prefeituras. É tipo uma engrenagem. Exatamente. Né? E a associação está como eixo ali daquela engrenagem. A gente consegue fazer com que tudo isso funcione de forma harmônica, balizando conflitos, fazendo interlocução, sendo um instrumento de orientação para balizar código de ética, princípios, campanhas de sensibilização, por exemplo, como a questão do tratamento de lixo, como o tratamento da própria conduta das pessoas ao longo das comunidades. E aí você entrou aqui há 8 anos. Eu entrei há 8 anos. Qual foi, assim, a grande mudança que você vem observando no caminho? Além, acho que da mais óbvia, que é o crescimento. Da mais pós-pandemia, que teve um crescimento absurdo. Muito grande, né? Muito grande. O fluxo aumentou muito. E, assim, a cada período de funcionamento do caminho, são novos desafios. Os desafios primeiros, no início desse processo de implantação da gestão, era sair de um modelo totalmente voluntário, gerido pela diretoria executiva, que tratava de forma muito pessoal as relações, para transpor isso para uma estrutura profissional, onde a minha relação ela é profissional, ela não é uma relação pessoal, embora eu tenha uma relação afetiva com o caminho muito forte, porque vi ele desde a sua concepção até o seu processo e depois, nos últimos anos, trabalhando à frente da instituição. Então, a cada período a gente teve um desafio diferente. Nesse momento, o nosso desafio é, primeiro, manter as pessoas com relações saudáveis, porque pode não parecer, mas existe muito conflito, né? E conflito, muita gente. Muita gente envolvida. Muito conflito de interesse, né? O cuidado que a gente tem que ter com a marca, com o uso e aplicabilidade da marca, porque ela tem uma responsabilidade jurídica por trás dela. E as pessoas esperam de que essa instituição ou o responsável legal se responsabilize por isso. Exato, porque uma coisa é as pessoas irem usando assim, mas quando algo dá errado... Cai aqui. Cai aqui. Exatamente. Uma coisa é quando a marca ela é usada para uma atividade de lazer, né? Para um grupo que vai lazer. A outra coisa é quando a marca é usada como um negócio por outrem, que não tem o direito de uso dessa marca, né? Então, você participa desse processo de credenciamento, você é uma das empresas recém-credenciadas nesse processo, e a gente está o quê? Legitimando de que
aqueles condutores, aqueles guias, aqueles prestadores de serviço que prestam um serviço com qualidade para o consumidor são recomendados por nós, porque a gente sabe que tem um monte de gente fazendo picaretagem por aí. Então isso é uma maneira de proteger não só os prestadores, como também a própria marca. Então ao longo desses anos a gente vem encontrando novos desafios. As pessoas às vezes abrem um caminho que usam a marca e não tem nada a ver com a gente tem que regulamentar isso. Então é difícil manter a coisa funcionando direitinho, sabe? Não é fácil. Porque essa engrenagem ela é muito grande. É muito ela grande. Conecta com muitos fatores. Coisas, E aí, bom, qual foi o crescimento assim do Caminho da Fé? Hoje a associação consegue, eu sei que nem todo mundo sai daqui de Águas da Prata ou de outros ramais com a credencial. Mas você consegue ter uma dimensão de quantos peregrinos frequentam anualmente? Sim, a gente consegue ter esses números porque isso até é uma coisa que a gente gostaria de reforçar, porque a credencial, o custo da credencial não só ajuda o caminho a funcionar, porque esse recurso volta para a instituição e esse recurso é aplicado no próprio caminho, né, em todos os aspectos, desde toda a estrutura de gestão, manutenção, enfim, promoção. Então, a ficha dá pra gente um número real de fluxo. Então, por exemplo, a gente fechou 2021 com 15.678 peregrinações únicas. Olha. E a gente sabe que tem um número 40% maior disso que faz o caminho de forma aleatória, sem a credencial. Em julho, a gente conseguiu mensurar, até dia 21 de julho, quase 12 mil peregrinações únicas em ficha. Ou seja, 40% maior esse número, porque a gente sabe que as pessoas vão para a trilha sem a credencial. Então a credencial para nós é muito importante, não só como um instrumento de medida, até para a gente balizar e verificar quão mais a gente precisa fazer, quão mais a gente precisa adequar de infraestrutura, mas também de auxílio para o desenvolvimento do caminho. A rede empreendedora tem crescido de forma absurda. A gente saiu de 2021 com 380 mais ou menos empreendimentos na base de cadastro e até julho de 2022 a gente estava com quase 490, ou seja, você teve um aumento de mais de 100, né, quase 110 empreendimentos novos, isso com filtro, porque chega muita coisa que a gente faz uma certa curadoria, né, pelo preenchimento da ficha de cadastro, a gente faz uma análise, a gente faz visita para monitorar, para verificar se aquilo que ele está dizendo nas fotos é realmente o que está lá. A gente dá um período de funcionamento, de análise, e depois esse cadastro fica fixo. Né? A não ser que a gente tenha um problema muito sério, a gente tira da base, porque isso também não tem custo. Né? É um trabalho que a gente acaba fazendo para incentivar mesmo a economia. Então, assim, cresce de forma muito significativa. E isso gera um impacto econômico na economia dessas localidades muito significativo. Porque muita gente, a primeira vez que eu fiz o Caminho da Fé foi em 2015. E eu vi ali algumas pousadas que estavam metade a família, metade na roça, outra assim, a mãe, a filha cuidando ali da pousada. Hoje já está todo mundo envolvido só com o Caminho da Fé. Então, isso é realmente muito impactante em toda a economia da comunidade. E existe, assim, alguma participação da associação ou um plano de participação da associação para a educação dessa comunidade no empreendimento? Assim? Então, a gente tem sim, a gente vai lançar agora no segundo semestre, espero que agora em outubro ou novembro, a primeira turma de educação financeira. Que legal. Porque uma das coisas, é um curso que eu estou terminando de formatar, uma das coisas que a gente percebeu é essa dificuldade deles no processo de precificação. Por mais que eu tenha falado durante muitos anos a necessidade do plano de negócios, a necessidade dele entender os seus custos, né, deles entenderem de como é que você faz o investimento, a pandemia trouxe um problema para a gente. Porque a partir do momento que a gente fechou o caminho, esses empreendimentos voltaram-se contra nós, dizendo que nós éramos responsáveis pela manutenção do negócio deles. E nós não somos responsáveis. Eles são um negócio como outro qualquer do mercado. E a gente acaba, ou seja, auxiliando no processo de promoção, divulgação, para levar o cliente até a porta da casa dele. Sim. Mas a gestão desse negócio é de cada um, é de cada empreendimento. Então a gente percebeu que existe aí uma falha nesse saber gerir um negócio e saber
quantificar os seus custos, as suas despesas e principalmente qual que é o preço adequado para aquela prestação de serviço, daquele empreendimento. Então, eu estou com uma parceira, com uma pessoa que é especialista na parte de economia, e a gente está montando um curso rápido, né, de educação financeira básica para poder dar essa primeira fase de instrução. Para que eles possam... então, a gente já fez várias etapas ao longo desses anos, algumas capacitações, mas é aquilo, sempre que a gente vai tentar fazer alguma capacitação, o povo dá uma corrida, né? Porque ninguém gosta de ficar que também fazendo aula. A associação lida, quando fala de empreendimentos da comunidade que o Caminho passa, com zona rural, com umas comunidades muito simples, exatamente. Né? Então eu fico imaginando a questão da linguagem, do acesso. A gente fez em 2015 um curso de atendimento ao cliente, excelência no meio de hospedagem e atendimento ao cliente específico, para 9 cidades. Depois de alguns anos a gente fez alguns seminários de educação, de orientação normal, mas eu sempre estou fazendo reunião, sempre quando a gente faz as pesquisas e coleta algumas informações, e essas informações elas vêm especificamente de alguns pontos específicos dos meios de hospedagem, a gente dá feedback, enfim, mas está todo mundo trabalhando, todo mundo muito focado no seu negócio e a gente gostaria de que eles pudessem ter um tempo para poder se requalificar, se capacitar, reciclar. E também crescer de maneira saudável a longo prazo, né? Exatamente. Porque o caminho da fé tá só começando. Só tá começando. Né? Porque se a gente for pensar, assim, em caminhos referências, né? A primeira coisa que vem à cabeça é Santiago de Compostela. Que apesar de ter um formato muito diferente aqui do caminho da fé, é uma rota que passa milhares de peregrinos. Sim. Então, eu acho que vocês devem buscar muitas inspirações. É uma inspiração, sempre, é uma inspiração. Mas a gente tem uma cultura muito diferente, aqui é um negócio privado, que tem uma gestão, e que eu já ouvi gente que trabalha em Santiago dizer que como eles gostariam que tivesse algo mais próximo, que a Junta Jacobea, né, ela faz um trabalho, mas existe uma distância, né? E lá o caminho é administrado pelas províncias, ou seja, é um formato muito diferente do nosso. Então ele serviu para nos inspirar, mas aqui a gente precisou encontrar uma forma de como é que esse negócio ia ser gerido dentro da nossa realidade. E eu acho que tem funcionado. Mas assim, se a gente for pensar em projeção, né, que hoje o Caminho de Santiago passa milhares de... Eu fico imaginando que o Caminho milhares de pessoas e milenar. Né? Milenar. Milenar. Aí o Caminho da Fé tá aqui no meio do ano com 12 mil pessoas, com 20 anos. Com 20 anos. Hoje a gente tem, ao longo desses 19 anos, a gente já deve estar batendo aí quase 80 mil pessoas que fizeram o Caminho da Fé registradas. Então. Porque a gente está em constante alimentação do banco de dados. E é muito doido. Eu estava falando com a Ana, que é a pessoa que faz essa alimentação do sistema para a gente. A gente não dá conta de alimentar o sistema. Então, assim, quanto mais você cadastra, mais entra. Chega. Né? Então, é quase uma conta que não fecha. Né? Porque quanto mais a gente alimenta o banco de dados de informação com o que a gente já tem aqui, porque as fichas sempre voltam. Dos pontos, né? Acho que são 36 pontos de emissão que a gente tem hoje ao longo de todo o caminho. Então essas fichas voltam que a gente alimenta esse banco que dá uma série de informações. Tanto de perfil demográfico, né? Da demanda, quanto em números. Olha só. E aí, com essa projeção de crescimento do Caminho da Fé, hoje, agora, por exemplo, em grandes feriados, assim, já enfrenta alguns desafios, né? Alguns desafios, várias dificuldades. A gente percebeu nos últimos feriados, um dos desafios que a gente ainda está dando uma quebrada de cabeça para ver como é que a gente resolve, que é o conflito de uso do solo. Com diferentes pessoas, porque aqui, gente, para quem não conhece, ainda não fez a rota, não é só para peregrino. Então, o peregrino é aquele que vem e faz o caminho a pé, como a gente ensina vocês aqui no canal. Mas tem gente que vem de bicicleta, tem gente que vem de carro, tem gente que vem a cavalo, tem de tudo. Oficialmente, a gente só reconhece 2 modalidades, que é a pé e de bicicleta. Então, assim, credenciamento com certificação lá no Santuário Nacional, só peregrinos que fazem a pé ou de bike. Mas a gente sabe que, por conta da infraestrutura de qualidade que o caminho oferece, como uma trilha de longo curso, você vai atrair muitos outros perfis de público. Jipeiros, motoqueiros, gaioleiros,
tratoristas, Verdade, a tratores. cavalo, tem de tudo, tem de tudo. E aí a gente começou a perceber um pouco de conflito de uso do solo, de pessoas com motivações diferentes, usando a mesma via. Além da questão da conduta, né? Porque a gente está falando de pessoas, né? Então a gente não existe um padrão de conduta. E a gente está buscando que as pessoas possam ter uma conduta mais consciente em relação à questão da administração de resíduo, uma conduta consciente em relação à velocidade, né, a velocidade dos ciclistas. Até o próprio vídeo que a gente fez, né, que você fez pra gente recentemente. E, por exemplo, existe... Porque hoje todos... Quantos ramais tem o Caminho da Fé? 19. 19, gente. Então, hoje todos esses 19 ramais, eles se encontram em Águas da Prata. 19 ao todo, né? Porque dentro do ramal principal a gente também tem ramal. Ah, tá. Então, a gente considera também dentro do ramal principal o que a gente tem de ramal, porque é ponto de emissão. Tá. Então, a maior parte converge para Águas da Prata, que são os mais longos, que a gente tem um fluxo menor, porque não tem tanta gente que tenha capacidade física e mental de fazer uma distância de 894 quilômetros, por exemplo, saindo de São José do Rio Preto, de uma vez. Então, o que a gente tem orientado é que as pessoas possam fazer por etapas de 150 quilômetros. Né? Então, 150 quilômetros de bicicleta ele faz em um dia. Sim. A pé ele vai fazer em 3, 4 dias. Porque hoje, assim, se a gente, para quem vier fazer, ou outros ramais também, o ramal mais estruturado, até por conta do fluxo dos peregrinos, é o de Águas da Prata. E por conta da idade, né? Ele é o primeiro. Então, a gente entende que os outros ramais também demorarão um certo período para se estruturarem. Mas não porque a gente não dá incentivo, ou porque a gente não cria condição adequada de que a rede empreendedora se estabeleça ou de que as coisas aconteçam. Mas é porque a própria comunidade demora um tempo para se apropriar daquilo. É natural. É natural. É um processo natural. O processo de engajamento é natural. Mas ainda assim, talvez seja mais rápido do que foi o de Águas Com da certeza, Prata, porque com já certeza. tem todo... Até 2015, por exemplo, até 2014, por exemplo, a gente tinha computado anual 6 mil peregrinações. Olha só. Ano. E ela vinha numa crescente. Então, assim, 2013... tinha 4 mil peregrinações ano. A gente tem mês, que você junta 2 meses, dá 4 mil pessoas. A gente tem semana aqui, semana de feriado, que estava saindo 1.400, 1.500 pessoas. E existe algum projeto de um outro ramal que vá direto para Aparecida e não passe? Porque, pensando novamente no Caminho de Santiago, né, que tem lá ramal português, que você não tem nada parecido com o ramal francês, você só vai cruzar lá no final. Isso. A gente tem algumas ideias, algumas projeções de não só ter outros pontos finais. Não terminar na Basílica. Não terminar na Basílica, de levar para outros templos religiosos no Brasil, como também outras vias. Não para desafogar a via principal, mas para dar oportunidade de que outras localidades que são tão belas quanto possam se desenvolver. Também. Exatamente. O fato da gente fazer parte da rede brasileira de trilha onde estamos, né, que é um conceito de criação de um sistema de trilhas nacional, é um elemento que vai possibilitar conectar o sul ao norte nesse território, que a gente tem uma trilha nacional que chama Oiapoque ao Chuí, que na verdade é um conceito, mas que vai ser formada por várias trilhas regionais. Olha que legal. Então a gente está a gente tem algumas ideias, né, de que o caminho possa se conectar a várias outras trilhas, desde o Rio Grande do Sul até a Amazônica Atlântica, por exemplo, Olha que é uma que legal. super trilha na Amazônia, maravilhosa, de 440 quilômetros. Que é super legal. E tá muito bacana esse projeto do Rede de Trilhas, porque eles estão com um site que tá bem completo de informações, né? Então, a gente tem a rede, nós já temos aí há 2 anos, né? Muito inserido na rede, nós temos uma cadeira na diretoria nacional. Eu estou bem envolvida no processo de estruturação da modelagem de negócios da própria Associação Rede Trilhas, porque ela também é uma representatividade da sociedade civil. Por mais que ela tenha uma política pública nacional, vinculada aos Ministérios do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e CMBio, existe uma sociedade, a sociedade civil representada por meio de uma instituição, da qual a sede é aqui. Né? A sede da Rede Brasileira de Trilhas é aqui, no nosso escritório, junto com o Caminho da Fé. Isso foi uma estratégia da gente conseguir aproveitar a nossa capacidade de trabalho
para impulsionar e incubar a rede nacional para que ela possa andar daqui a um tempo. E ela vai congregar todas as trilhas de longo curso do Brasil num único sistema, conectando uma a outra. Então, onde termina uma, começa a outra e assim sucessivamente. Então, no futuro, porque isso é um projeto de uma vida inteira, já é um projeto de uma vida dos mais velhos, né? Mas é um projeto de uma vida inteira de conectar o Brasil inteiro. Então, a gente tem algumas ideias de que o Caminho da Fé não só é uma referência para várias outras trilhas que estão se estruturando, né, dentro dessa modelagem, mas da gente também ser uma parte para essa passagem de quem quer, por exemplo, sair do sul e ir para qualquer outro lugar do norte do país. E isso é muito legal, porque é uma participação muito ativa no desenvolvimento turístico do país. Do país. De uma modalidade que Exatamente. é o turismo religioso, o turismo de autoconhecimento, mas o turismo a pé. Exatamente. Que ele não tem aquele degradação, assim, É que uma atividade tipos, de baixo impacto total. Baixíssimo impacto. Exatamente. Que tem um retorno econômico muito positivo por onde passa. E o Caminho da Fé, ele acaba sendo uma referência também nessa questão dos números, porque as outras trilhas, em geral, não coleta dado. Então, a gente não consegue ainda ter um número né, uma base de informações do quão significativas as trilhas de longo curso são para o país. No estado de São Paulo, por exemplo, só de caminhos com a conotação de peregrinação, a gente tem mais de 53 no Brasil. Você tem feito esse trabalho de identificar oportunidades, né? E o nosso papel enquanto Rede Brasileira de Trilhas, né, de ajudar é com que essas outras oportunidades também se estruturem. Para gerar mais oportunidade para novos negócios, que os operadores possam fazer isso em outras localidades, que os turistas possam pedalar e caminhar para outras localidades também, que são maravilhosas, do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O Caminho do Louvor vai agora... Acabou de inaugurar, vai acabar de ser inaugurado agora, né, o marco vai ser agora 12 de outubro, né, Caravaggio, enfim. Então a gente tem aí uma demanda de caminhos muito legal. E pra gente que tá falando aqui com o peregrino em si, né, pra que o peregrino entenda o que ele pode buscar na associação. Então, se ele vê sinalização, se ele tiver alguma sugestão, o que ele pode falar diretamente com a associação? O nosso papel durante muito tempo, antes dos operadores surgirem de forma regular, era disponibilizar informação para todas as pessoas que queriam fazer sua viagem autônoma. E a gente continua fazendo isso. Né? Então, assim, hoje o peregrino que quer fazer sua viagem de forma autônoma sem a necessidade de uma assessoria, ele tem a base de informação necessária dentro do nosso site para organizar sua viagem. A única questão é que ele tem que buscar essas informações e ele tem que organizar a coleta de dados, porque a gente não dá isso, por enquanto, a gente ainda não dá isso compilado num único material. Né? Então ele tem todas as informações ali dentro. Mas ele pode buscar aqui qualquer tipo de informação relacionada ao Caminho da Fé. Né? Desde informação sobre sinalização, desde souvenir, né? Que agora a gente está com o desenvolvimento de souvenir para ajudar na receita, informações sobre as comunidades, sobre as cidades, toda e qualquer informação sobre todo e qualquer ponto de apoio credenciado na base de cadastro, lá na lista que tem disponível no site, informações sobre a trilha, informações técnicas sobre segurança, altimetria e agora, né, informações sobre os nossos novos parceiros que são os operadores credenciados. E aí o melhor canal de comunicação com vocês é via e-mail, site, Instagram? Então, muita gente tem usado o telefone, né? Legal. Muita gente ainda gosta de passar a mão no telefone e falar com alguém. Old school. Né? Eu não quero falar com uma máquina, eu quero falar com alguém. E aí todo mundo pega e liga aqui e fala com a Dani. Mas assim, qualquer canal, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, o próprio site, Telegram, enfim, a gente só não tem Twitter, porque eu não dou conta também de administrar mais uma rede social. Mas pode entrar em contato com a gente que vai fazer o atendimento. Né, a gente está tentando implementar um sistema de omnichannel, então alguém vai fazer esse atendimento. Pode demorar um pouquinho, mas tá com pressa, liga. Tá com pressa, não me manda no direct, mas... Né? Mas liga. Mas até para sugestão também, porque a gente vai acompanhando os peregrinos, o que surge de ideia na cabeça deles, e é legal a associação ter
portas abertas, assim, Sim, né? a gente tá pra sempre escutar o peregrino diretamente. Muita gente manda e-mail quando tem alguma sugestão e quer dar um feedback da viagem, né? Não só dizer o quanto aquilo foi transformador para ele, mas querer registrar, falar, olha, eu gostei muito, mas eu gostaria de contribuir. Esse tipo de situação é pra gente fundamental. E eu leio todos os e-mails, eu respondo pessoalmente todos os e-mails. E a gente alimenta um banco de informações com essas, Olha que legal. com essas ideias e a gente vai buscando implementar. Então, a gente já implementou placas com essas orientações, a gente já fez alerta, a gente está implantando o sistema de gestão de segurança para classificação de trilhas, classificação de percurso. Então, logo mais a trilha vai ter placas específicas que vão caracterizar os trechos mais difíceis, com informação desde altimetria, caracterização ambiental, informação de tamanho do percurso, quilometragem, grau de dificuldade. Então, toda informação que chega pra gente é super importante. E a sede aqui da associação fica em Águas da Prata, tá pertinho aqui da avenida principal, que o peregrino já vai chegar, já vai ver as primeiras setas amarelas ali. E eles estão sempre de portas abertas para receber você, peregrino, que quiser vir conhecer a lojinha, conhecer o pessoal que trabalha aqui. Eles têm uns livros aqui super bacana com caminhos do Brasil, que é bem bacana para você fazer aqui o Caminho da Fé e já pensar em outra peregrinação. E eu quero muito agradecer, Camila, a sua participação. Eu que te agradeço esse canal e essa oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da associação. Não, gente, se vocês tiverem dúvida, vocês mandem aqui no comentário, porque se tiver muita dúvida, a gente convida a Camila de novo. Porque eu mesma fiquei aqui querendo conversar mais, perguntar mais, mas senão esse vídeo fica muito longo. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Qualquer coisa, comentem aqui. Se você gostou dessa entrevista, gente, já se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha aqui, porque assim o YouTube vai entender que todo esse universo da peregrinação que a gente está trazendo para você está sendo de fato relevante, que está te auxiliando nessa jornada da peregrinação. Então, participe, deixa aqui sua inscrição e seu joinha e até um próximo vídeo com mais universo da peregrinação para você. Até. Tchau, tchau.